Olá, você está em Pensando em Cristo podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite e bom podcast para você também que está nos assistindo. Do lado de cada mesa, eu, Elias Soares, juntamente com meu brother, irmão de sangue e de alma, Eliel Soares. Manda o seu oi aí, mano. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eliel Soares e estou muito feliz para que possamos conversar com vocês esta manhã, ou tarde, ou noite maravilhosa. É isso aí. E antes de falar das nossas convidadas, reconvidadas, eu quero falar do livro que eu trouxe hoje. Nós trouxemos vários que estão ali na prateleira, que vocês podem olhar, ver aí na sua imagem. Mas eu quero falar desse meu livro, O Negro Nazareno. Ainda está em fase de lançamento, inclusive, né? Eu acho que com um ano ainda é lançamento, né? Uhum. Então, O Negro Nazareno. Esse é o meu último livro, escrito numa bela parceria com o meu amigo João Paulo Berloffa, né? E publicado pela editora Recriar, né? Obrigado ao Berloffa e à editora Recriar por essa parceria, esse trabalho. Nesse livro aqui, o que você vai ter é uma bela caminhada com Jesus. Desde José e Maria lá peregrinando lá em Belém, até a cruz. Até mesmo depois da cruz, até a ascensão de Cristo, você vai estar caminhando, e à medida que você vai caminhando com ele, você vai descobrindo um Cristo que talvez seja muito diferente daquele que você conhece aí nas igrejas. Mas você vai perceber que é um Cristo muito mais próximo de você. Então você não pode deixar de ler O Negro Nazareno, J.P. Berloffa e Elias Soares Farias. Tá? E, sem mais delongas, vamos chamar as nossas convidadas. Do outro lado da mesa, nada mais, nada menos que duas maravilhosas mulheres negras, lindas, codeputadas, que atenderam não só um, mas dois convites nossos para estar aqui batendo um papo maravilhoso com a gente. Vamos lá, nós temos aí Karina Correia e Rose Soares. Primeiro, vamos começar pela Karina lá na ponta da mesa. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que vocês estejam bem. Estou muito feliz de estar aqui novamente e ansiosa para o nosso... E a Rose? A Rose hoje com seu cabelo maravilhoso, seu novo cabelo, novo visual. Rose Soares, que não é nossa parente, mas bem que poderia ser. Não é? Gente, estou super feliz. Olá a todos. Queria já parabenizar e agradecer o convite, Pastor Elias, para estar aqui com vocês. É uma honra imensa. Eu acho que esse bate-papo vai ser melhor que o anterior, né, Cá? Com certeza. Tem que fazer melhor. Vai ser mais polêmico, com certeza. Eu garanto. A Karina tá com umas coisas ali na agulha, rapaz. Dá até medo, mas vamos que vamos, né? Bem, já apresentadas as nossas convidadas, né? Eu quero conhecer um pouco da carreira de vocês, um pouco da vida mesmo de vocês, aí a vivência cristã e até essa chegada na política. Vamos ver um pouco aí como isso aconteceu, Karina? Bora lá. Bom, desde sempre dentro da igreja, a partir dos meus avós, acho que a minha avó, principalmente minha avó paterna, me introduziu nesse ambiente.
Cresci numa família muito religiosa, muito fundamentalista. Tive a sorte do meu pai meio que ser a ovelha negra da família, quase que literalmente, e ter ido estudar. E a universidade trouxe uma nova perspectiva de mundo, de vida, né? Estudar filosofia, estudar o direito fez com que a cabeça dele literalmente abrisse, que ele saísse dessa bolha. Então, dentro desse contexto muito religioso e fundamentalista, o meu pai foi o irmão que me criou livre para voar. Mas isso não me impediu ou não me tirou de dentro da igreja. Eu segui dentro da igreja, inclusive, uma coisa engraçada, interessante. Os meus primos que tinham pais religiosos, eles viravam para mim e falavam: vai pra balada, vai curtir, vai pro cinema. Seu pai deixa, vai seguir, vai viver. Mas eu sempre fui bem quieta, bem tranquila, diferente deles que queriam o mundo, né? E eu tinha ali à disposição. Sim. Isso é interessante, né? Não fazia o meu estilo. E cresci dentro da igreja até 2016, no golpe da Dilma. Que eu falei, opa, alguma coisa não tá esquisita aqui. Mas aí saí dentro de uma igreja mais fundamentalista e fui para a igreja batista. Sim. Mas aí em 2018, a gente sabe que praticamente todas as igrejas apoiam um genocida para o poder. E aí eu fui convidada a me retirar. Olha, querida. Não te cabe mais aqui. Não, acho que, entendeu? Vai para outro lugar, tenta outra coisa e tal. E aí, em 2018, eu saio daquelas paredes e conheço Jesus. Acho que eu conheci Jesus depois de 2018. Que bom. Em 2020, tenho uma oportunidade de entrar na política, mas era um projeto que não era meu. E, de repente, acabou se tornando totalmente meu e só meu. E aí as coisas começam a acontecer e eu percebo que tudo que aconteceu foi o que Deus me prometeu ao longo da minha vida, assim. Então hoje eu sou batista, né? Mas eu tenho um carinho especial e uma vivência real com os mistérios de Deus, né? Com aquilo que ele fala, em algum momento ele cumpre, né? Certo. Agora eu tô no Movimento Preto junto com a Rose e a nossa caminhada aconteceu também dentro dessas promessas, sabe? Então, tenho vivido o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e isso é muito bom. Eu acho que eu quero viver isso pro resto da vida, assim. Então, certamente que da próxima vez que eu voltar aqui, terei muito mais coisa para contar. Coisas que nem meu coração sentiu, mas eu acho que é mais ou menos isso. Ela já se convidou de novo, tá vendo? Percebeu, né? Com certeza. Eu vou ter um quadro mensal aqui. Convidadíssima. A Rose eu não sei, né? mas eu venho. E essa história dentro da igreja é muito parecida com a nossa, não é? Sim. Eu acho interessante essa questão que a gente percebe o Cristo além das paredes, né? O Cristo além das placas, um Cristo que não perde de vista aquilo que ele promete, né, dar-se constrói-se uma ideia que a gente espera esse cumprimento dentro de uma estrutura e, na verdade, o Cristo ele vai além disso. E isso confunde o religioso fundamentalista, porque ele acha que existe para o que Deus prometeu se cumprir, ele precisa ficar numa posição inflexível, ele precisa ficar engessado, enrijecido, ele precisa estar ali como uma condição de Deus cumprir o que ele fala. E não é sobre isso. Então, quando eu saio
e as coisas começam a acontecer, esses fundamentalistas olham pra mim, eles não conseguem dizer que eu tô adorando o diabo, porque é muita coisa boa pra ser o diabo de me proporcionar. E eles participaram daqueles momentos de profecias. Sim. Então eles olham pra mim, aqueles que me convidaram a me retirar, eles olham pra mim e entendem essa profundidade de Deus, mas ao mesmo tempo essa coisa do já fiz. Quando eu te falo, eu já fiz, e eu cumpro o que eu falo, e isso não depende de você. E aí eles provam essa coisa de que o que nós somos não define a boa vontade de Deus para as nossas vidas. Porque ele nos olha com graça, né? Só que eles não conseguem entender isso para a própria vida deles. E eu entendo, assim, essas pessoas que ainda estão enterradas na religiosidade, porque eu passei por isso e nem faz Todos tanto nós. tempo assim. Sim, todos nós. Acho que todos nós tivemos essa. Então, assim, é difícil mesmo entender a grandeza da liberdade que Cristo nos proporcionou, enquanto a gente está sendo bombardeado por questões que não têm a ver com o verdadeiro Cristo. Nós vamos voltar nesse assunto daqui a pouco, porque eu quero conhecer melhor a Rose. Rose Soares, aquela. Chama a Rose. Chama a Rose. Então chama a Rose para ela falar dela, da sua vida aí um pouquinho pra gente. Bom, eu quero de novo dizer que eu estou super feliz de estar aqui. Esse espaço ele é muito importante para a gente poder falar sobre Cristo de uma forma muito diferente do que a gente tem ouvido falar sobre ele dentro das igrejas evangélicas, principalmente dentro do Brasil, de alguns anos para cá. E aí, eu quero, de novo, deixar um versículo aqui, né? Se a gente vai falar de Deus, aí a gente vai, obviamente, falar da sua palavra também. Está lá em Jeremias 29:11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não é isso, pastor? Sim. E aí eu tenho certeza que a gente está aqui inaugurando um tempo de renovo, de paz, de transformação, através, obviamente, da nossa palavra para as pessoas que nos ouvem. Sim. E através do mover mesmo. Sim. Do Espírito Santo, né? Que a gente acredita muito que tudo que a gente faz tem o mover do Espírito Santo na nossa vida. Apesar de algumas pessoas dizerem que não. Né? É verdade. Apesar de as pessoas muitos apontarem o dedo e falarem, está desviado. Exatamente. Mas, na verdade, a gente sabe, nós sabemos qual é o propósito, aquilo que Deus colocou no nosso coração para fazer, e nós vamos em frente. Vamos em frente, é isso mesmo. E, bom... Meu nome é Rose Soares, eu sou moradora da cidade de Barueri, nascida e criada em igreja evangélica, assembleiana, filha de uma empregada doméstica, dirigente do círculo de oração por mais de 18 anos, a minha mãe, aquela profeta do coque que todo mundo conhece. E que todo mundo tem medo. Exato. É verdade. E a minha mãe foi a mulher que me levou para a igreja. Eu nasci... na verdade, quando eu nasci, a minha mãe ainda era católica e do candomblé. Olha que coisa, né? Então a gente tem esse passado. Sim. Lá nas religiões de matriz africana, minha mãe era do candomblé. Quando eu fiz... então eu sou batizada, inclusive, na igreja católica. Eu tenho uma madrinha na igreja católica. Essa minha madrinha, inclusive, tinha um terreiro lá em Osasco, na cidade da Carina. E depois a minha mãe se converteu quando eu tinha 3 anos de idade. Então, quando eu me reconheço enquanto pessoa, já foi dentro da igreja evangélica. Foi ali que eu desenvolvi a minha espiritualidade, o meu contato com Deus. É o espaço em que eu me reconheço espiritualmente até hoje, né? Mas, assim, nas minhas férias eu lembro de ir para casa dessa minha madrinha. E a minha madrinha tinha um terreiro no fundo do quintal dela, né? E aí lembro lá dos rituais, me lembro de roubar docinhos da mesa, dos santos. Então, tem essa particularidade também que eu acabei resgatando algum tempo depois, justamente agora já no mandato, quando a gente tem feito uma defesa das religiões de matriz africana contra a intolerância religiosa. Certo. E eu, então, aprendi muito sobre a religião fora da igreja, porque dentro da igreja a gente tem um tipo de ensinamento que é demoníaco, que demoniza, que deprecia as religiões de matriz africana.
Mas hoje eu entendo que o respeito é aquilo que mais a gente precisa ter em relação ao outro, Com seja certeza. lá pela sua religião, seja pela sua orientação sexual, seja pelo seu lado ideológico político. O respeito precisa, né, nos balizar Respeito cabe em qualquer lugar. em qualquer lugar. Com certeza. E é isso. Bom, nascida e criada em Barueri, dentro da igreja evangélica, mas me divorciei da igreja evangélica assim que eles resolveram casar com o Bolsonaro em 2018. Óbvio que isso foi algo que foi sendo construído, porque em 2013 eu tive um divórcio, passei por um divórcio, né? E eu percebi o quão difícil assim é ainda a forma como a igreja lida com as mulheres divorciadas. A gente verdade. fica meio que deslocado dentro da igreja ainda. Algumas irmãs acham que a gente vai ficar de olho no marido dela. Sim, isso acontece. E você perde um espaço que você tinha. Sim. Porque eu, como nasci e fui criada dentro da igreja, eu fui professora de escola bíblica de crianças, adolescentes, adultos, senhoras, né? Passei por todo esse processo, né? Cantei no conjunto, era solista, depois nas irmãs também. Então você cria uma história dentro da igreja e que quando você se separa, você percebe que você só tem direito a essa história se você estiver casada. É como se você, sem um marido na igreja, você não tivesse mais direito a acessar certos lugares, né? E aí eu percebi ali, começou uma construção, na verdade, tanto da minha identidade enquanto mulher negra, que também não era negligenciada, assim, eu não me reconhecia na identidade de mulher negra, eu tinha o cabelo alisado naquela época, porque era muito difícil, assim, a gente se sentir acolhida tendo um cabelo crespo, né? Eu sempre usei meu cabelo alisado desde sempre, desde que eu me reconheço, assim, por pessoa que eu comecei a trabalhar, eu comecei a alisar o cabelo. Eu lembro das minhas irmãs usando aqueles, né, uns tratamentos até meio violentos, né? Sim, uns Tá. pente quente, chapinha Negócio quente. doido. Passei por todos esses métodos de tortura pra alisar cabelo. Bobs. Isso! Bobs é antigo. Dormir de bob. Então, assim, era todo um contexto pra poder a gente se sentir mais cabendo dentro daquele espaço, né? Sim. E aí, a partir de 2018, aconteceram várias coisas. Inclusive a eleição do Bolsonaro, mas aconteceu a morte da minha mãe também. Minha mãe morreu entre o primeiro e o segundo turno, em 2018. 2018 para mim foi um ano de muito luto, porque em março também a gente perde a Marielle num assassinato horrível, cruel, covarde no Rio de Janeiro. Marielle, uma mulher preta, vereadora no Rio de Janeiro, uma das mais votadas lá. E Marielle se tornou um símbolo para mim, enquanto mulher preta, parece que foi um despertar. Em março de 2018, eu senti esse chamado para colocar o meu nome à disposição politicamente e fazer uma disputa por esse espaço, porque a impressão que eu tive é que eles queriam mandar um recado para as mulheres negras que elas não eram bem-vindas nesse espaço político, de decisão política, e que eles iriam eliminá-las, né? Sim. E aí, ao contrário do que eles imaginaram, eles quiseram nos colocar medo, quiseram nos acovardar, quiseram jogar a gente para escanteio. Naquele momento eu decidi que eu iria assumir essa responsabilidade e iria colocar meu nome à disposição e iria trabalhar politicamente. Naquele momento eu era conselheira tutelar na minha cidade. Eu sou professora de educação infantil em Barueri desde 2009. Em 2011 fui eleita a primeira vez como conselheira tutelar ali em Barueri. E eu fiquei conselheira tutelar até janeiro de 2020. Então, quando a Marielle faleceu em 2018, eu era conselheira tutelar. E aí, foi dentro do conselho tutelar que eu me desenvolvi, digamos, politicamente. Porque aí eu tive aulas sobre direitos humanos, né, sobre os recortes sociais, os recortes de raça e gênero. Eu pude... eu sou de Barueri e quem conhece Barueri entende como uma cidade próspera. Pastor Elias. Barueri é conhecido por Alphaville, né? Alphaville, exato, né? Os grandes condomínios, os grandes artistas, os grandes empresários moram em Alphaville e dali vem bastante, uma boa parte da riqueza, da arrecadação da cidade de Barueri. Sim. Então, Barueri, perto de algumas cidades que estão ali na nossa região, realmente ela é bastante próspera porque ela tem um orçamento alto, né? Mas, quando eu me tornei conselheira tutelar, eu achava que todas as pessoas em Barueri, por exemplo, tinham um nível de vida parecido com o meu. Uma mulher pobre da periferia, né?
Mas eu tenho um chuveiro quente na minha casa, eu tenho uma cama para dormir, né? E aí, pastor, eu encontrei a realidade. Eu encontrei situação de crianças e adolescentes dormindo em barracos no chão, úmido, né? De grandes favelas. E aquilo mexeu demais comigo, porque era uma situação que eu achava que não existia na cidade de Barueri. E aí a gente entra nesse conflito, né? Você vê o grande abismo social que existe nessa cidade. De um lado, Alphaville toda abastada, não falta nada, pessoas que têm muito, muito. E do outro lado, da periferia, atravessando a ponte, como a gente diz, né? Pessoas passando necessidades extremas. E ali, então, eu pude me fortalecer politicamente, entender a importância da aplicação e da criação de política pública, passar a sugerir isso para o nosso prefeito, né, as autoridades, porque uma das funções do conselheiro tutelar é essa, é contribuir para a criação de política pública que mude a vida das pessoas, principalmente das pessoas que estão na periferia. Em 2020, assim como a Karina também, juntamos mulheres em Barueri. Lá em Barueri, nós temos um grupo que chama Juntas por Barueri, e nós saímos candidatas a vereadora ali. Nós tivemos a grata satisfação de, pelo PSOL, uma cidade extremamente conservadora, onde inclusive o Bolsonaro venceu as eleições. Nós tivemos 3.134 votos e fomos a 7ª candidatura mais votada da cidade. Né? Não fomos eleitas por conta do coeficiente eleitoral, o partido não estava organizado, mas foi uma vitória, porque 14 dos eleitos, por exemplo, tiveram menos votos que a gente, né? Mostrou a que veio. Exato, a gente veio furando essa bolha de sobrenome político, apadrinhamento político, uso da máquina, tudo aquilo que a gente chama de velha política, que impera nessas cidades coronelistas, né? Onde grandes famílias que estão no poder há muito tempo. E Barueri é uma dessas cidades. E a gente vem falando que a gente é contra a velha política, essa forma, e a gente quer uma forma nova de fazer política. Política feita por mulheres, pretas, periféricas, e principalmente através da coletividade. Acho que é isso. Maravilha. Surgiu tantas questões aí para a gente desenvolver aqui, que vão ter que voltar mesmo. A Karina tá feliz. Que é isso, nós estamos muito mais felizes por ter vocês. Mas tem questões aí interessantes que surgiram até dessa fala, das falas da Karina, da Rose, né? Eu achei uma coisa bem interessante quando a Rose fala que da madrinha, você tem uma madrinha. Lógico que madrinha, porque você foi batizado na igreja católica. E a madrinha tem um terreiro. A madrinha tem um terreiro. É muito interessante isso, porque mostra essa questão da miscigenação, né? E a questão do sincretismo religioso que a gente tem aqui. E apesar desse sincretismo religioso, mesmo assim, acontece a demonização das religiões de matriz africana. Sim. E quando a gente fala quando a gente tenta falar contra a intolerância religiosa, o primeiro ataque que a gente tem, geralmente as pessoas achar que lá, tá virando, não sei o que. Não tô virando nada. Tá virando macumbeiro. Não importa. Se alguém me perguntar qual é a melhor religião, eu vou responder que a melhor religião é a minha. Só que eu tenho que dar ao religioso, à pessoa que frequenta outra religião, o mesmo direito dela dizer que a melhor religião é a dela. Então, quando a gente começa a entender o que é religião, entender o que é Deus, o que é espiritualidade, o que é fé, a tendência não é a gente se fechar no nosso espaço religioso e mandar o resto para o inferno. A tendência é nós entendermos a fé de cada um. Respeitar o sagrado do outro. Exatamente. Não só pela cultura. Opa, saúde, pastor. Não só pela cultura, mas pela escolha também.
Sim. né? É. Veja, os meus avós paternos, eles vieram da Bahia nos anos 50 e a minha avó, na Bahia, frequentava ou era Umbanda ou Candomblé. O meu avô também. E aí, eu tenho pensado muito sobre o papel social que a igreja tem, né? Sim. O real, não Uhum. é o de assistencialismo. É o papel social mesmo em vários âmbitos. Certo. Mas a minha avó vem para São Paulo e em algum momento ela fica muito doente. E alguém fala pro meu avô, olha, aquela igreja ali, dizem que a pessoa vai lá doente, a igreja Deus e Amor, dizem que a pessoa vai lá doente e a pessoa recebe uma bênção, uma cura. É. E o meu avô, que morreu tendo uma fé centralizada nos orixás, enfim, né, na religião tradicional de matriz africana, o meu avô leva a minha avó para a igreja. A minha avó é curada daquele mal que ela tinha. E o meu avô não fica naquela igreja, porque não foi a escolha que ele teve para a vida. Certo. Mas a minha avó continua. E a partir do momento que a minha avó continua, ela esquece tudo que ela passou dentro dos terreiros. Sim. E passa a abominar aquilo que ela viveu. Uhum. Então ela pensa que o passado dela foi um passado de maldição, ela reproduz isso o tempo todo. Só que a gente precisa pensar que tanto a minha avó quanto a mãe da Rose foram Sim. mulheres influenciadas por racistas. Certo. E elas começaram a reproduzir aquilo não porque, de fato, elas eram racistas religiosas, mas porque elas, de fato, acreditaram que para ela aceitar esse Jesus, elas tinham que não só abandonar o que elas viveram, mas demonizar aquilo. Faz parte do roteiro. Sim. Você não pode só dizer, olha, eu não faço mais parte dessa comunidade de fé, eu faço dessa. Não, você tem que demonizar aquele passado. E aí, a minha avó, depois na velhice, ela tem 88 anos, mas há pelo menos uns 15 anos, ela não vai mais à igreja, né? Fica na casinha dela e tal. E nos últimos 2 anos, ela começou a contar o que ela viveu nos terreiros. Sim. E há pouco tempo ela disse que em algum momento da vida, se não fosse os terreiros para alimentar os filhos dela, os filhos teriam morrido de fome. Uma coisa importantíssima que ela passou 60 anos da vida dela ignorando e não verbalizando essa realidade porque ela precisava demonizar o que ela viveu dentro dos terreiros. Sim. É a importância da experiência, né? Sim. E às vezes a pessoa que passa pela experiência, ela não consegue medir, né? Colocar os limites dessa experiência. Eu acredito que até o mesmo acontece, por exemplo, existe centros espíritas, por exemplo, de kardecistas principalmente, né, que não se confunde com religião de matriz africana, que trabalham nessa questão da cura também. E as pessoas que passam por essa experiência, logicamente, elas começam, muitas delas se fecham também nesse mundo, né? Então, eu acredito que é um movimento até natural, dificulta enxergar o outro lado. Sim. Até recentemente eu fiz um texto, eu costumo de vez em quando publicar alguns textos pequenos, e um texto que eu publiquei chama Em Cima do Muro. Em cima do muro parece um lugar que as pessoas criticam muito quem está em cima do muro, porque fala assim, o cara não tá nem lá nem cá, né? Quero que o isentão, né? O isentão, né? Mas não é. Em cima do muro é a posição que você enxerga os dois lados. E você toma uma posição. Se você tomar uma posição, ela vai ser bem mais segura. Acho que todos nós, em algum momento, devemos estar em cima desse muro, observando os dois lados. Olhando os dois lados. E mesmo que você esteja de um lado do muro, às vezes, antes, para você falar do outro lado do muro,
Você não pode falar do outro lado do muro antes de subir no muro. Verdade. Sem Então, olhar o que... Sem olhar Seu o que é contato real, né? quem está do outro lado. Então, eu acredito que é isso que acontece. A pessoa passa por uma experiência forte e ela acaba se fechando naquele mundo Uhum. e não procura entender o outro lado. Tá? Fala, mano. Eu acredito assim, Tiago, ele bate, né? O apóstolo Tiago, ele descortina essa ideia de religiosidade. Quando ele escreve, no seu capítulo 1, verso 27, a religião pura e imaculada para com Deus é esta. E ele lista: visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, Tiago, em todo o capítulo de Tiago, ele mostra uma religião que enxerga o ser humano. Uhum. Porque eu acredito que o Cristo fez isso, né? Quando os discípulos chegaram para Cristo e falaram: olha, Jesus, os discípulos de João estão batizando em seu nome. Aí Jesus fala: opa, e o que vocês fizeram? Daí ele fala: não, nós proibimos. Ou seja, não anda conosco, não é do nosso grupo. Então, esse problema, ele persiste há um longo tempo. E eu gosto de Tiago porque vivemos no século XXI que os afetos, as relações estão se esfriando. E Tiago, ele nos alerta isso. Uhum. Se a sua religião, né, o que você chama de religião, não enxergar o outro, o ser humano, o próprio Cristo, quando falou: vinde a mim todos, a religião era todos, não, só os judeus. Então, enquanto a instituição religiosa não conseguir superar a ideia de enxergar o outro como ser humano, ela vai estar longe da ideia de religião segundo Tiago, segundo o próprio Cristo. É verdade, é verdade. E a gente vê isso também numa outra passagem, quando Jesus fala da parábola do samaritano. Quando ele conversa com a samaritana, que a gente sabe a treta que tinha lá entre os samaritanos. Por Samaria estar dentro do reino de Israel, apesar de estar fora de Judá, que já estava separada há muito tempo, na época de Jesus, as pessoas costumam achar que a religião dos samaritanos fosse a mesma do judeu, e não era. Não era. Pelo contrário, eles tinham uma briga feia, porque o judeu, ele tinha uma certa idolatria em relação a Jerusalém, ao templo. Ao lugar sagrado. Ao lugar sagrado. Era ali. Ainda tem, né? Ainda tem. Então, a briga continua lá. Sim. Eu for sacrificar uma ovelha lá. Mas aí e Samaria tinha lá também o seu lugar sagrado. Então eram religiões diferentes. E Jesus, ele ignora isso. Total. E não só ignora, que eu acho importante, como ele faz questão de, no seu contexto e na sua passagem aqui, tentar diminuir o preconceito que havia com os samaritanos. Exato. Né? Ele faz isso na parábola. E ele é chamado de samaritano, inclusive, né? As pessoas tentavam criminalizá-lo ao chamá-lo de samaritano, e em nenhum momento ele nega isso, ou ele fala assim: por que você acha que eu sou de Samaria? Por que estão me chamando de samaritano? E por que Jesus não faz isso? Ele não faz isso justamente para não aumentar o preconceito. Sim. Para não fortalecer aquele pensamento, né, de separação. Que já era de separação. Porque se ele fala algo dessa natureza, ele simplesmente reforça o preconceito, o racismo que existia regional ou religioso naquele momento. E é isso que eu aprendo com Jesus, né? Nós temos que, na verdade, nos colocarmos numa posição de respeito mútuo com as pessoas das demais religiões. Mas no Brasil, especificamente, quando a gente fala de preconceito com as religiões de matriz africana, a gente não pode separar isso do racismo, cor de pele. Porque vocês percebem que, em relação, por exemplo, ao budismo, ninguém fica chamando Buda de demônio.
né? A gente não vê isso acontecer com os próprios católicos. A gente não vê o povo da igreja evangélica chamando o povo católico de demônio. Eles vão lá na igreja católica adorar demônios. Aquelas imagens todas são de demônios. Você não vê isso. Não. É muito diferente. E isso se caracteriza justamente pela cor da pele. Quem é que está adorando o seu Deus e a cor da pele dessas pessoas? Então, o racismo, a cor da pele, é que também marca a questão da intolerância religiosa aqui no Brasil. E isso responde uma das questões que eu trouxe. Uma das questões que eu trouxe para vocês é exatamente essa. Pode se separar, pode se tratar do racismo sem falar em racismo religioso? A Rose acabou de responder que não é possível. A questão religiosa, a questão da intolerância religiosa em relação às religiões de matriz africana está estritamente ligada, amarrada à questão do racismo, à questão da cor da pele. Com certeza. Certo, Karina? Com certeza. Não só o racismo, né? Acho que tudo dentro da estrutura tudo que é estrutural e visceral dentro da sociedade precisa tratar, porque a igreja é a extensão da sociedade. Então, quando a gente fala de machismo e a gente entende que o Brasil, né, é um país patriarcal e a gente entende que a igreja é um ambiente totalmente machista, Sim. Se a gente não trata isso, nós estamos sendo negligentes com que nós estamos falando de pessoas humanas. Pessoas que têm direitos e deveres e que precisam ser assistidas por aquela liderança. Inclusive, Certo. quando aquela liderança que se diz responsável pelo casal, pelaquela família, que se diz sacerdote. Então, veja, se a igreja compactua com essa estrutura patriarcal que a sociedade tem, machista, que faz Sim. com que o homem pode violentar a mulher de várias formas, violentar os filhos de várias formas, e a igreja, diante daquele sacerdote, se cala, ele está sendo tão agressor quanto aquele homem. Não dá para falar que não. É verdade. E é uma outra questão que eu estava ouvindo a fala inicial da Rose e também pensando, né, nessa questão do preconceito contra a mulher mesmo, da misoginia que acontece dentro da igreja. A igreja realmente ela é um recorte da sociedade. Então, ela reflete o preconceito da sociedade, mas não precisava. Porque ela não só reflete, mas contribui para esse preconceito. E é uma coisa, existe essa interação. Existe o uso da Bíblia até, né? Eu acho que a gente tem que pensar que a igreja é composta pela sociedade e que estar dentro de um ambiente religioso, seja ele qualquer que for, não torna aquela pessoa um semideus ou um não humano. Então, todos nós aqui temos total oportunidade e acesso a falhar, a cometer crimes, a cometer injustiças. Sim. E quando a gente, eu tenho percebido que quando eu consigo perdoar alguém que me fez mal, quando eu humanizo essa pessoa, mas quando eu consigo perdoar no meu tempo, quando eu me humanizo e entendo que as coisas não é um botão de liga e desliga. Eu acho que existe uma falsa sensação de que todos os que ergueram a mão e disseram: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único salvador, são pessoas que não têm, não são intocáveis mais, que não Deixam de ser humanos. Assim, se tornam santos, irrepreensíveis. Ou serão menos capazes de fazer coisa tal. Não Não mesmo. Vamos lá. Se você tá vivo
né? Se você tem principalmente um inconsciente que você não acessa, porque se você acessar você morre, você fica maluco, mas que te faz recalcar muitas coisas, só que também te faz e te desperta gatilhos que te tira do eixo sobre várias situações. Uhum. Quem não é capaz de matar alguém aqui? Eu sou incapaz de trair. Amigo, não. Deixa eu te falar uma coisa. Você ainda é um ser humano. Eu sou incapaz de matar. Eu sou incapaz de trair. Eu sou incapaz de fazer mal pro meu próximo. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. O bem que você quer fazer, você não vai fazer. Mas aquele mal que você não quer fazer, meu amigo, esse vai bater na sua porta todo dia. E nós estamos mais para aqueles que nos arrependemos do que para aqueles que conseguimos resistir. Então, quando eu me humanizo? Quando eu vejo que eu vou pecar muito mais do que resistir, sabe? Sim. Quando eu entendo o outro... Eu ia falar uma palavra. Quando eu entendo o outro, esse filho de Deus... Quando eu humanizo essa pessoa. Sim. E eu sei que ele é capaz de tudo. De tudo. De bom e de ruim. É uma questão muito interessante essa, porque entender a falha do outro depende de nós entendermos as nossas próprias falhas. Exatamente. E quando o ambiente religioso constrói essa questão do santo, do separado, né, ele coloca na gente uma capa que nada mais é do que uma grande hipocrisia. Uma máscara. E aí, o que acontece? Eu não consigo lidar com os meus próprios erros e automaticamente a dificuldade de perdoar o outro, com certeza, é o reflexo disso. Eu não consigo ter orgulho de quem eu realmente sou. Não consigo. Sim. Eu não consigo me aceitar. Daí eu subo num púlpito e digo que quem se orgulha por ser quem é e por se reconhecer aquela pessoa que mesmo falha, ou mesmo que toda a sociedade, a família e todo mundo diga que é abominável, mas eu consigo me reconhecer e me amar, e aí o outro que não consegue, ele vai virar e vai falar assim, Deus odeia isso. Deus odeia que você se ama. Peraí, como assim? Eu acredito que seja o conceito de palavra santificação, a forma como se vê essa palavra. Porque eu acredito que a palavra santificação, as pessoas colocam como se fosse igual, vocês falaram, como se fosse semideuses, né? E, na verdade, essa palavra seria uma reumanização. É trazer o homem o mais próximo do original. Essa é a chave. Sim. Trazer o homem ao mais próximo do original do que foi criado. Exatamente. Esse deveria ser o processo. Foi o que Deus fez, né, pastor Eliel? Foi o que Deus Ele fez. se tornou humano. Isso. Ele se tornou humano. Então, Olha que mistério maravilhoso isso. E, na verdade, a gente tem a ideia da santificação. Não, eu estou certo, você está errado. Tá errado. Não, eu estou... Nem se aproxima. Ninguém me questiona. Olha, tô arrepiado aqui. Ninguém me questiona. Né, essas... Então... Eu tenho um acesso que você não tem. Então, meu amigo, vende tudo que você tem e doa pros pobres. Calma lá. Sabe? Essa questão da gente superestimar quem as pessoas são, principalmente os líderes que estão à frente das igrejas, causa um grande impacto quando há notícias como a dessa semana, de que um pastor abusava sexualmente de jovens que estavam sob a sua responsabilidade, né? E as pessoas ficam assim, nossa, mas como? Era um pastor. Gente, ele é um pastor e é humano. Mas o discurso que se prega em cima dos púlpitos dessas igrejas, principalmente a igreja desse pastor em particular, é um discurso que promove, na hora que algo dessa natureza acontece, justamente esse tipo de reação. Sim, né? Porque ao invés de tratar as questões, trazer, colocar na mesa, prefere criar um distanciamento dessa questão. Simplesmente
joga, afasta, tira da frente, Põe a máscara, pastor. finge que não existe, Finge que não existe. coloca a capa lá de santo e bola pra frente. Mas vira uma panela de pressão, porque uma Sim, hora ela uma hora explode. explode. Né? E ela atinge muita gente ao seu redor. E foi exatamente o que aconteceu. Então, as igrejas têm se tornado verdadeiros lugares de se produzir máscaras mesmo. Eu Sim. ouvi isso que eu estou falando aqui, eu ouvi ontem da boca do pastor Hermes Fernandes, estava com ele numa conferência em São Paulo, inclusive uma conferência, Jesus Hope, está acontecendo hoje também. Sim. Que lá fala, na Bethesda. que Bethesda, é São uma Paulo. conferência para as pessoas LGBT e a mais lá em São Paulo, na Igreja Bethesda, né? Isso. Que são cristãs. E ele falou isso, que as igrejas se tornaram locais de se produzir máscara, hipocrisia. Sim. Né? Não se tratam os problemas e se reprimem desejos. Né? E fica em todo momento batendo nessa tecla da repressão sem tratar, sem falar, sem conversar, sem ouvir. Né? E Sim. isso traz um prejuízo imenso, porque existem tabus, assuntos proibidos, né? E são assuntos que vão explodir em algum momento. Né? Infelizmente, é isso. O ambiente religioso, ele tem se tornado, infelizmente, uma fábrica de hipócritas. As pessoas que colocam lá a sua capa de santidade e por dentro dessa capa de santidade vai fervendo, vai cozinhando aquelas falhas que as pessoas não conseguem tratar simplesmente porque a religião diz que aquilo lá não faz parte da vida dele, ele é santo, ele é separado do mundo, então essas coisas são coisas lá para o mundano, não para ele. E aí ele não trata essas questões vão ali fermentando e uma hora explode tudo. A gente chama de são os esqueletos no armário. Vamos lá. E a questão, acho que a gente já deu até uma pincelada na questão da misoginia, a questão, o papel da mulher dentro da igreja. Porque por mais que tenha havido alguma evolução, que a gente vê mais mulheres pastoras, geralmente missionárias, né? Acho que parece que a mulher não tem direito a ser pastora, vira missionária. Mas... Salvo a bispa Sônia Hernandes. Algumas denominações, né? Mas a Rose falou da questão dela, do divórcio, que ela passou dentro da igreja depois do divórcio. A gente percebe isso assim a gente só percebe na prática mesmo, né? Porque tanto eu quanto a Val, a minha esposa, nós viemos de divórcio anterior. E aí o preconceito que eu sofri, se eu sofri algum na igreja, é praticamente irrelevante, acho, o preconceito que eu sofri na igreja. Pelo contrário, deve ter tido muita cantada. Mas comparando aquilo que eu passei com o que a Val passou na igreja dela, eu conheço a história dela, nossa, é muito diferente. É totalmente muito diferente. A história do divórcio já começa diferente na hora que se divorcia mesmo, né? Porque, por exemplo, existem ministérios dentro das igrejas que tratam os casais, né? Poxa, e aí, sim. quando chega para o pastor, por exemplo, o caso mais sério, né? Que a Bíblia fala do direito ao divórcio quando há um adultério, né? Quando geralmente é o homem que adultera e chega para o pastor, existe um aconselhamento dizendo para a mulher, perdoa, vamos preservar a família. Ou que ela né? não foi sábia o suficiente. Sim, vamos culpar essa mulher por essa Posso contar o meu também, caso né? rapidinho? Pode contar, Karina. Meu caso, eu sou uma mulher divorciada. Conta bem. Uma jovem senhora divorciada. Eu me divorciei em 2014. E na época, o meu ex, ele disse, num belo dia, falou, olha, eu tô indo embora de casa, não dá mais. Você é imperfeita, não te aguento mais, tchau. E ele foi embora, e uma semana depois, o meu telefone começou a tocar, das pessoas começaram a me dar parabéns.
E aí eu falei, mas por quê? Parabéns por quê? E aí entra no Facebook do fulano. E aí o fulano tinha postado uma foto de um body de bebê, falando, Você, pai? não, é o príncipe do papai, sei lá, um body de criança. E todo mundo tava achando que você tava eu tava grávida. Só que não era eu, era a amante. E mesmo assim, eu ouvi dentro da igreja, de lideranças religiosas, que talvez eu devesse perdoar e devesse criar essa criança. Se fosse preciso. Devesse aceitar essa criança. E tantas outras violências que você olha e fala, mas se fosse eu que tivesse engravidado de outro homem? Será que seria esse o discurso? Será que o conselho para esse homem seria: você tem que criar essa criança, perdoa e cria essa criança, entende? Então, assim, essa estrutura machista que está dentro de todos os espaços também tem um recorte racial. Porque o que nós vemos, mulheres pretas servindo não só a igreja, mas também mulheres brancas. Ou mulheres pretas sempre mulheres e homens pretos, sempre nesse lugar de servidão, enquanto as raras oportunidades que são dadas para mulheres brancas. E para um pastor de uma igreja tradicional preto, chegar ao cargo de pastor mesmo, ele tem que ser muito bom. Sim. Sabe, ele tem, é quase que quase que não tem outra opção, porque esse cara, ele é muito bom, porque a igreja já vê ele como um pastor, ou porque ele é tão bom, mas tão bom que a gente vai usá-lo, sabe? Então, assim, são várias questões, mas quem tá na cúpula são sempre pessoas brancas. Quem tá ali na liderança de mulheres são sempre mulheres brancas. Sim. Isso é irrefutável. Não tem como dizer que não. Vocês acham que existem, por exemplo, aquele negro que ele se tornou branco, Existe, entre aspas, para vencer na vida? Gente, Frantz Fanon, leiam. Existe, claro que existe. E ele faz isso oprimindo os negros. Ele não faz isso. Sim. Ele faz isso de duas formas. E é simultânea. Ele faz isso servindo a branquitude e oprimindo o povo dele para agradar essa branquitude. Sim. Sérgio Camargo. Não tem como. Melhor exemplo que nós tivemos. Não tem como não. Sim, é a história do negro racista, né? O capitão do mato. Na verdade, ele discorda de que houve escravidão no país, que houve um momento onde os negros foram retirados da sua humanidade, da sua nação, das suas famílias e foram colocados nessa situação de humilhação e servidão. E a gente passou isso aqui no Brasil por mais de 300 anos, sim, né? Sim. E estamos há pouco mais de 130 anos, então é pouco tempo para que as consequências desse sistema opressor sejam eliminadas, né? Eu acredito que a gente precisa de pelo menos mais uns 150 anos nesse país para a gente conseguir, na verdade, conquistar um espaço parecido com igualdade, semelhante à igualdade de raça. Nossa, a reparação tá longe de acontecer. Muito longe. A gente não vai estar aqui para assistir isso. E de muita batalha, né? Porque, infelizmente, se a gente deixar a coisa andar, deixar as coisas irem rolando no seu próprio passo, isso não vai acontecer. Meu sonho é uma nova segregação, entendeu? Dominada por negros. Desculpa. Mas é isso, sabe? Eu quero no dentista preto. Não, isso ofende. Vocês viram o que aconteceu no BBB? Quando o Fred Nicásio, ele fala, né?
Olha, nós temos no Ah, BBB isso ofende desse a ano, branquitude, ofende, sim. ofende. Olha, nós temos nesse ano o maior número de negros nesse programa. Nunca tinha acontecido de ter uma seleção de negros tão grande para o BBB. E aí todo mundo achava que os negros iriam ser o pódio, pelo menos 3 negros no pódio. Não, E ele não fala, teve nós nenhum. temos a oportunidade Teve uma. real. Ele volta, quando ele volta, de fazer um pódio só de pretos. Cara, a branquitude assim... E aí eles se juntaram aqui fora para tirar um preto de cada e a vez. única assim. preta que ficou entre as 4, que óbvio foi a quarta, foi a primeira a sair, é a Capitã do Mato. Isso. Que também não tinha essa militância. Entendeu? Sim. Eu preta. Era eu- que menos ofendia a ela branquitude. agradou a branquitude o tempo todo É. pra não virar alvo, mas no final, Exato. quando restou todos os brancos e só E ela, quem saiu foi ela. ela foi o alvo. É isso, gente. Eu acho que essa resistência, vocês estão falando aí de mulheres, né, casal, e me chamaram para fazer um casamento. Daí eu falei, tem certeza? Tem umas ideias meio estranhas. Não, pastor. Pastor Eliel, você vai fazer o meu casamento se eu casar. Opa. Só se Deus quiser. Então, e no casamento, eu li a passagem, amar o próximo como a ti mesmo. Aí olharam assim, e eu falei, calma, eu sei que quero ir para Efésios, vamos passar por aqui primeiro. E, ao falar, a igreja toda se voltou, o olhar assustado, quando eu falei, olha, a mulher não é sua. Né? E aí complicou tudo, né? Daí eu falei, não, ali está a Dorinha, né, que é a minha esposa, mas ela não é minha. Falei, eu tenho a harpa que eu toco, eu tenho o meu violão, é meu. Mas ela não, ela convive comigo, né, e para que eu possa tocá-la, eu tenho que pedir permissão, porque ela não é minha, não pertence a você. Eu falei, então isso Não precisa... é uma posse. eu falei, isso precisa ser colocado. Ainda bem que o André Valadão não tava nesse casamento. Não é a posse do outro, né? Então eu acredito, e quando eu ministrava aula de filosofia, eu lembro para a EJA, né, um grupo mais de idade, e os homens chegaram para mim e falaram, professor, olha, a mulherada tá te amando, tudo legal, show, mas professor, que negócio é de falar que a mulher não é minha? Que conversa esquisita é É de essa? quem então, né? Daí, então, essa questão da posse, ela está muito forte, ela é muito impregnada. Nós precisamos discutir a descolonização dos afetos. Falou bonito, hein? Inclusive dentro das igrejas. Jesus, e isso é muito interessante, porque o afeto, todo o afeto que Jesus ofereceu foi artesanal. Ele não se... Ele não, o único... eu acho que a única pessoa que conduziu os afetos dele foi o Pai. Sim. E dentro dessa humanidade, dessa humanização desse corpo de Jesus, ele distribuía os afetos dele de forma artesanal. É por isso que quando ele se relacionava, se escandalizavam. Sim. Porque Jesus era imprevisível nos seus afetos. Né? Ele era imprevisível. Só que, o que é a vida? O que são as relações? É muito previsível. Tem todo um roteiro, e aí se você foge desse roteiro, como o pastor Elias, meu exemplo de vida, que mora numa casa, ele é demonizado pelas pessoas. Ele é demonizado. O casamento dele já deve ter sido amaldiçoado pelo menos umas 300 vezes. E pra mim esse contexto, ele é excelente. Mas, e aí a artesania dos afetos acontece quando a gente traz uma leveza pro nosso viver. Então, quando eu vivo com leveza, e aí trazendo a minha pauta muito importante de saúde mental, de bem-estar e qualidade de vida, quando eu resolvo os meus demônios, as minhas guerras, eu consigo viver e me relacionar não só de forma amorosa, mas eu consigo me relacionar com os meus afetos diversos de forma artesanal. Isso, essa descolonização, ela é difícil. Por quê? Porque você só prova que ama o outro quando você faz tudo o que o outro quer. Então vejam, ontem eu fiquei sabendo que um casal que acabou de casar
de repente vão se separar porque o cara passou numa universidade em Harvard, um mestrado, e ela falou, se você for, a gente vai divorciar. Ele não foi, mas eles vão divorciar. Meu Deus. Porque pra você provar o seu amor pelo outro, você tem que se negligenciar, você tem que se limitar, e você, às vezes, não vai poder viver aquilo que você quer viver. Então, quando eu leio Santo Agostinho, eu falo, poxa, acho que tem uma coisa bem mais fácil nessa coisa do amar e do ser amado e do viver bem, com qualidade de vida. E tá muito mais sobre o que cada um pensa sobre si e quer viver, e aí a gente sincroniza os nossos ideais, do que um se negligenciar e se privar pra provar pro outro que o quanto ele é amado. Entende? Então, não dá pra algum perder. Ninguém tem que perder. Eu acho que os amores Todo mundo tem que ganhar. Os amores, eles deveriam ser construídos não em cima de um contexto tradicional, que a gente sabe da construção dos papéis sociais de homem e mulher, né? E a gente vive hoje uma sociedade onde a informação é muito rápida, de amores líquidos, as pessoas querem conhecer as pessoas e se relacionar imediatamente sexualmente, elas vão muito pela coisa do visual, ímpeto, do né? ímpeto, do instinto, né? E aí a gente perde muito com isso, né? Sim. Porque você deixa de buscar no outro a sua essência, você não tem tempo de buscar a essência, porque você está muito focado naquela coisa da rapidez, da satisfação imediata, né? Hoje eu coloquei assim nos meus stories, eu tava falando pra Karina na hora que a gente veio. Busquem amores tranquilos, baseados em diálogo, reciprocidade e transparência. E lanches. Não se esqueçam dos lanches. E por quê? Porque eu acho que a gente precisa demonstrar amor mesmo de outras formas, sabe? Sim. E às vezes é assim, você cozinhando pra pessoa, né? É você se preocupando se ela já almoçou ou não. É você cuidando do carro da pessoa, que ficou sob a sua responsabilidade. É você zelando pelo sono dela. Então, são coisas do dia a dia de um casal que passam muito despercebidos, porque você está tão focado, às vezes, no que nos difere, naquilo que nos separa, naquilo que é o atrito, do que, de fato, naquilo que nos une, que nos traz bem-estar, né? E a gente precisaria estar mais focado nisso, sabe? Nas coisas que trazem bem-estar e que às vezes são tão poucas, sabe? É fazer um café da manhã, é dar um bom dia, né? Colocar uma meia num pezinho que tá gelado, sabe? Umas coisinhas assim, uns afagos. Não perder a amizade, né? Não perder a amizade. Quero fazer uma isso. pergunta polêmica. Meu Deus. Eu acho que é isso. O entrevistador sou eu, Karina. Quero fazer uma Pra quem? pergunta pro pastor Elias, obviamente. Você ainda tá num processo. Pastor Elias, sexo antes do casamento. Meu Deus. Olha a Karina. A gente tá pensando Cristo, beleza? Mas assim, vamos pensar então. É isso mesmo? Você quer que eu fale sobre isso? Eu quero que você fale sobre isso, uai. A questão do sexo, no meu ponto de vista, e respeitado a pontos de vista diferentes, mas a questão do sexo dentro do relacionamento é uma questão que está para decidir entre os dois. Principalmente entre os dois, mas em caso, e dependendo dos casos, por exemplo, porque às vezes hoje as pessoas começam a namorar cada vez mais cedo. Então, essa questão familiar também precisa ser respeitada, é lógico, né? Essa questão da estrutura familiar. Então, se o pai lá o pai e a mãe tem a sua posição e tem uma explicação plausível para essa posição, né? Eu acho que também é uma coisa para ser conversado dentro da família. Eu não excluo a família dessa questão. Não. Agora eu excluo a família da questão, por exemplo, porque hoje nós temos várias estruturas de relacionamento. Por exemplo, a pessoa que já teve um relacionamento anterior,
foi casada por tantos anos. E aí, ou o casamento não deu certo, ou se divorciou, ou ficou viúvo, aconteceu alguma coisa que a pessoa ficou só. Né? E ela volta a se relacionar com alguém. E aí, a igreja vem e fala assim para a pessoa, olha, ou você casa, ou não vai ter sexo. Aí nós temos um problema. Porque isso vai criar um problema na cabeça da pessoa. Por causa de uma questão religiosa, a pessoa vai entrar num dilema que às vezes ela acaba se entrando num relacionamento, num relacionamento ruim, tóxico, um relacionamento fadado ao fracasso, simplesmente porque ela não pôde ter um relacionamento sexual antes do casamento. Era só carência sexual, né? Então, nesse caso, não tem a ver. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu até incluo aí o contexto familiar, mas não o contexto da igreja, o contexto religioso. Não, bom. é uma questão para decidir dentro ou entre os dois ou dentro da família. É isso. Muito bom. Obrigada, pastor. Respondeu? Amém. Glória a Deus. Posso voltar a ser o entrevistador? Pode, pastor. Pausa para o aconselhamento pastoral. É tão bom quando o pastor fala o que a gente quer ouvir, né? Era isso que você queria ouvir? Olha, certeza. eu tô assustado com a Karina. Não, mas não é por mim, não. É pelos nossos ouvintes. Acho importante. Acho que é uma questão importante. Eu acho que nós temos que aprender sempre com Jesus. E Jesus, ele foi muito massacrado, foi muito criticado e ele foi até perseguido e morto. Por quê? Porque ele não pegava aquelas questões das escrituras, né, da lei, na época, as questões do que estava escrito, ele não tomava isso como uma coisa religiosa. Ele trazia, pelo contrário, ele trazia para a vida. Eu acredito que para Jesus, ele acreditava assim, se a religião não serve à vida, ela não serve para nada. Não pode ser, a vida não pode ser serva da religião. É a religião que é acessória e não a vida. A vida é mais importante. Então, eu acredito que Jesus tinha esse olhar para essa questão da religião. Isso ficou evidente no apedrejamento da mulher adulta. Exatamente. Nesse contexto. O que vale mais? O que está escrito? O que está escrito ou o que eu estou vendo, ou o desenrolar da vida. Né? E aí que Jesus, ele várias vezes ele fala assim, ó, vocês leram isso, eu porém vos digo isto. Você traz sentido, é você pegar aquilo que está escrito e dar um novo sentido para que isso faça sentido para a vida. É isso. Então, talvez muitas pessoas vão me criticar pelo que eu falei, mas o que eu estou fazendo é isso, pegando aquilo que foi dito e trazendo para que isso faça sentido na vida de hoje. Sim. Os religiosos viviam encurralando Jesus nesse sentido, né? Porque eles falavam, mas e agora, mestre? Está escrito assim, você não vai fazer o que está escrito? Né? E aí Jesus se comportava justamente dessa maneira e isso deixava eles muito furiosos, né? Com certeza. Jesus era especialista. Jesus, um cara legal. Era especialista em deixar as pessoas furiosas. Os fundamentalistas. E eu acho que a gente ainda tem esse problema na religião hoje. Quando eu falo religião, eu falo da religião dominante que nós temos, que é o cristianismo, principalmente. Nós temos esse problema, por quê? Porque as pessoas, ao longo da história, os religiosos optaram por desfigurar o Cristo. O Cristo que é pregado, que é
ensinado pela maioria dos cristãos hoje, ele é muito diferente do Cristo Sim. lá da Galileia. Verdade. Sim. Né? Ele é até loiro. Ele não é o negro nazareno. Ele é loiro, de cabelo loiro, E cabelo liso. é o Cristo que chama os religiosos até de assassinos, né? Sim. Porque vocês estão sim. matando as pessoas, ele fala, "Ó, você acha que matar é o quê? É tirar a vida?" Ele fala, não, eu porém vos digo, se você odiou o seu irmão a tal ponto de se considerá-lo, tipo, se considerar a pessoa como ser humano mesmo, Uhum. você já matou. matou. Você E já Jesus, Nossa, profundo. Jesus, ele Né? deu tantos Profundo. exemplos, né? Exemplos, assim, palpáveis. Como, por exemplo, o do jovem rico. Que a gente vai sempre pelo viés do jovem, né? Que o jovem, olha, vende tudo que você tem, doa aos pobres e me segue. Mas também tem a parte que o jovem fala, então acho que não. E Jesus fala assim, então tá bom. Tu tá tudo bem. E aí, existe também um movimento... Jesus não manda ele pro inferno, né? Não, Sai daqui, não, sua víbora. pensa, vai Jesus pro inferno. poderia condená-lo aquele momento ao inferno, deixar ele cego, coxo, entendeu? E condenar ele a uma vida de miséria. desgraça. Mas não fez Jesus isso. faz o quê? Jesus não faz nada. Tudo Nada. bem, segue sua vida. Segue sua vida. E aquele jovem continuou rico, continuou com a Sua vida vida. dele, nos provando que os bens materiais também não dita a felicidade É. e nem a plenitude. Mas Não. assim, ninguém também nunca mais ouviu falar daquele jovem. É. Mas de Jesus, todo mundo continuou ouvindo falar. É. É a maneira como se enxerga a vida. Aliás, é até um jeito de falar, por exemplo, de salvação. Nós estamos acostumados a ver a salvação ela de uma forma muito religiosa. Sim. Uhum. A fuga do inferno em direção ao céu. Não é assim que Jesus via a salvação. Quando Jesus se encontra com Zaqueu, Uhum. que é uma das poucas vezes que nós vemos Jesus falando da palavra salvação, quando Jesus encontra com Zaqueu, e Zaqueu fica todo feliz, emocionado com aquele encontro, com certeza ele ouviu coisas que ele nunca tinha ouvido, e aí depois daquela conversa com Jesus, aquilo mudou Zaqueu, mudou a forma dele ver a vida. E ele começou a primeira coisa que aconteceu com Zaqueu foi perceber as pessoas em volta dele. Uhum. E aí ele percebe que ele estava prejudicando as pessoas e ele não estava enxergando a necessidade das pessoas, que são duas atitudes de Zaqueu. Ele fala assim, a primeira atitude é que ele percebe as pessoas. Ele diz, olha, Senhor, eu vou começar a ajudar os pobres. Uhum. E a segunda atitude dele, que tem a ver também com a forma dele enxergar a vida, ele diz, olha, eu prejudiquei pessoas, então eu vou retribuir essas pessoas a quem eu prejudiquei. E depois que Zaqueu ele fala dessa mudança dele, Jesus fala assim, olha, aconteceu salvação aqui. Veja bem, Jesus não fala, Zaqueu foi salvo. Ora, você salvou Zaqueu. Não, a salvação é uma coisa que acontece coletivamente. E nós, socialistas que somos, Coletivamente. se a gente estivesse lá e Jesus fosse lá atrás de Zaqueu, a gente ia falar, Jesus, para de ser maluco. Esse cara tira dos pobres pra se enriquecer. Então, Capitalista, esse aqui é o Ricardo Nunes. Jesus, esse aqui é o Rogério Lins. Entendeu? Então, assim, você não tá entendendo quem é esse cara. Faríamos isso, Rose. Mas ele mudou a cabeça dele. Exato. E ele começou a enxergar as coisas diferentes. E ele não mudou a cabeça dele através de uma varinha de condão, uma palavra. É o exemplo. Sim. Ele viu, ele entendeu que tinha uma pessoa diferente.
E eu acho que ele entendeu isso, ele percebeu isso desde que ele se propôs a encontrar com Jesus. É verdade. Ele falou, esse cara eu preciso conhecer. Na escola, essa semana, uma professora fez a seguinte pergunta para mim. Ela falou, Eliel, eu vi o seu currículo é tudo mais voltado para humanas, filosofia, sociologia. Ela falou, você não chegou em um momento que você teve atrito com a religião? Que você é religioso. Aí eu falei, com a religião sim, com Cristo não. Pelo contrário, né? eu acho que quanto mais atrito com a religião, menos atrito com Jesus. Mais próximo de Cristo. Eu falei com a religião sim, mas o Cristo, na verdade, o Cristo é totalmente o mesmo pensamento voltado para humanas mesmo. Né? A preocupação do Cristo foi voltada para humanos. E ele é filosófico. Ele chega em uma sociedade totalmente desconectada com o humano, e ele faz essa ligação. Você tem, socorre, né? Ou divide, ame. Então ele traz... Perdoe, é totalmente voltado. Então eu falei, pelo contrário, a minha caminhada acadêmica, ela me fez admirar mais esse Cristo. Ai, que lindo. É isso aí. E não falamos aqui, os telespectadores também não estão vendo, mas trouxemos a visitante, né? Verdade. Sim, Rafa. Vem aqui, Rafa, do meu lado, rapidinho. Vem aqui, Ó, Rafa. pega ali só para mostra a cara, Rafinha. Rafinha. Aqui. Ó. Vai te mostrar. Aê. Gente, essa é a Rafa. Seja bem-vinda, Rafa. Verdade. Eu Rafa trouxe tá ela aqui propositalmente. Sim. Sim. A Rafa, ela é minha paciente. Ela é minha paciente e eu trouxe aqui pra ela entender algumas coisas. Tá entendendo, Rafa? Seja bem-vinda, obrigado. Obrigado pela presença, Rafa. Volte sempre, Rafa. Quando eu voltar aqui de novo, você vem. Bom, vamos continuar aqui então no nosso bate-papo com Karina Correia e Rose Soares. Chama a Rose. Tinha que ter uma vinheta toda vez que falasse o nome dela. Olha, gente, esse é o meu @, no Insta, tá? Chama a Rose, pessoal, segue lá. É verdade, chama a Rose, tá lá no Instagram. Por falar nisso, eu não falei no começo, né? Eu não falei no começo, mas nós estamos lá no YouTube, Pensando Cristo, Pensando Cristo. No Instagram, por causa de um problema de nome que já estava lá, apesar de não ter sido usado lá o Pensando Cristo que está lá, mas no Instagram nós estamos como Pensando o Cristo, tá? Com um ozinho no meio. Ótimo. Ali. Vou tá? até seguir já. Pensando o Cristo. E no YouTube, Pensando Cristo. Tem algumas coisas, alguns vídeos meus, tem a harpa do meu brother tá lá também, lindo, várias músicas ali para vocês ouvirem na harpa, tá? Então, dê o like, começa a seguir a gente aí, porque esse é só o primeiro, esse é o EP 01, né? Uau. Demorou, mas saiu. Demorou, mas saiu. Esse é o EP 01. Mas no decorrer dos próximos aí, nós vamos estar trazendo outras pessoas importantes aí do meio cristão, né, para falar de política, como nós estamos falando. Falamos mais de igreja do que de política, mas também está relacionado ali, está dentro. E eu tô preparado aqui, a perguntinha sobre a questão política. Mas nós vamos falar também de música, provavelmente no nosso app 02. Tem um recado para te dar.
Manda. Meu pai disse que quer vir aqui no seu podcast. Será um prazer. Será um Ele prazer. se convidou. Já está convidado. Ontem ele falou assim pra mim. Eu falei, eu tenho que ir no podcast amanhã, lá em Sorocaba. Aí ele, nossa, se eu não tivesse nada pra fazer, eu ia com você. Falei, cara, você tem que ser convidado. Aí ele, fala pro pastor Elias me convidar que eu vou. Já tá convidado. Como que é o nome do seu pai? Eu conheci ele Gilmar, lá no lançamento, lá no lançamento. da sua candidatura. Isso. Tá mais convidado pra falar de direito, uai? Gilmar, já tá convidado, Gilmar, pra vir falar com a gente aqui. Vou mandar um recado pra ele. Beleza? O tempo tá passando, então nós vamos falar um pouquinho só de política aqui, né? Para as duas, essa pergunta, tá? Hoje nós já temos um grande número de pessoas, de negros na política, tá? Mas mesmo assim ainda é um ambiente muito que tem muita discriminação racial ainda, essa questão política. Já visto aí a Marielle Franco, né? E outras questões aí. Então, como vocês enxergam isso na Assembleia Legislativa de São Paulo, como deputadas? Quem vai primeiro aí? Ai. Bom, eu e Karina fazemos parte do Movimento das Pretas, é um mandato coletivo com 7 mulheres pretas de São Paulo. Importante dizer que, apesar da gente já ter um grande número de pessoas pretas eleitas, e a gente está falando grande em relação ao que havia no passado. Mas a Mônica Seixas não representa a sociedade. Não, nunca, porque o Brasil são 53% de pessoas que se declaram negras ou pardas. E a gente não tem nem 10% dessas pessoas negras representadas no parlamento. Tá muito longe. Tá muito distante, né? Mas a Mônica é a terceira mulher negra eleita na Assembleia Legislativa em toda a história da Assembleia Legislativa. Né? Eleita e reeleita, né? Então, é muito pouco, gente, é muito pouco. E aí, o fato dela vir com uma candidatura de 7 mulheres pretas, a gente fala que a gente está hackeando o sistema. Por quê? Vota em uma mulher preta, mas leva 7, né? Porque aquele povo precisa dar com a nossa cara nos corredores o tempo inteiro. Sim. E é muito engraçado, né, cara? Que eles chamam todas nós de deputadas, né? Nós somos co-deputadas, mas alguns não sabem realmente quem é a deputada. Então, ele chama todo mundo de deputada para não correr o risco de ser delicado com algumas de nós, né? E batem continência também. Essa, pra mim, é a pior parte. O pessoal da polícia bate continência pra gente. Oi, deputada. Tal. E é um espaço predominantemente branco. Sim. E também machista. Porque também. A maior parte dos eleitos também são homens, e homens brancos, do latifundiário, pseudo-cristãos, né? Do agro, da bancada da bala, exato, coronéis. Exato. E é gente que vem com um sobrenome político, assim. Quando a gente tá falando que em mais de 100 anos de Assembleia Legislativa, a Mônica é a terceira mulher negra, esses que estão lá, os bisavós já estavam lá, vocês entendem? Sim. Eles vão herdando um trono político que é diferente da nossa conquista desse espaço. Karina não teve um pai vereador, não vou vereador, nem vou prefeito, né? Não. Eu menos ainda, lá em Barueri, não tem ninguém da minha família, na minha linhagem, que se envolveu com política da forma como eu me envolvi com a política. Certo. Então, a gente está nascendo dentro de um espaço periférico, sendo as primeiras da nossa linhagem a disputar um espaço político que é predominantemente branco, machista, né? E que é muito engraçado a forma como a gente tem que fazer essa disputa, porque tem algumas pessoas que falam assim, vocês querem tirar o lugar dos homens. Não, a gente quer um lugar que é nosso. Porque as mulheres também são a maior parte do eleitorado brasileiro também é feminino. Sim. E a gente é 15% na média nacional de mulheres dentro dos parlamentos, aí de todas as cores. Mulheres pretas, menos de 5%. Em todo o parlamento no Brasil. Então, nós estamos aqui hoje fazendo uma história. Eu falo sempre que nós, as mulheres do PSOL, principalmente, aí eu quero falar do PSOL, porque o PSOL é, historicamente, o partido que mais elege mulheres e mulheres pretas no país. Isso é um recorde que o PSOL tem e é um mérito que o PSOL tem. Por isso eu escolhi o PSOL, né, para fazer a disputa política. E aí a gente pensa o seguinte, é um momento de furar essa bolha
E nós estamos aqui hoje pavimentando o chão das outras mulheres pretas que virão ocupar esses espaços. É por isso que a gente está aqui resistindo. Dá para perceber que parece que a representação política, ela, ao invés de refletir a realidade da sociedade, ela reflete o pensamento preconceituoso da sociedade, não é isso? Na verdade, a sociedade tende a olhar, dentro da lógica da meritocracia, tende a olhar o outro em ascensão como alguém que se esforçou muito para estar onde está. Logo, essa pessoa merece a oportunidade e tem credibilidade do voto. Então, veja, por que a periferia ainda continua votando em homens brancos ricos? Porque dentro dessa lógica de ascensão, aquele homem, ele é herdeiro, ou ele é agiota, ou ele é miliciano, ou ele é qualquer outra coisa, menos uma pessoa esforçada. Ele não ascendeu e ele não tem dinheiro porque ele estudou muito, ou ele trabalhou muito. Ele é herdeiro, ele é Privilegiado. privilegiado. Só que aquela pessoa da periferia, ela olha aquele homem bem arrumado, com um bom carro, um cabelo, né? Aquele padrão do político. Sim. E essa pessoa da periferia, ela realmente vê a salvação dela naquela figura. A figura do branco salvador. E por muitos anos não existiu o contraponto de mulheres pretas e periféricas que ocuparam esse espaço para competir e concorrer com esse homem. Então, eu acho que, de fato, até 2012, 2010, eram só homens brancos, almofadinhas, que iam concorrer a esse espaço dentro do parlamento. Conforme isso vai mudando, as pessoas vão criando a consciência e entendendo a importância da representatividade. O papel do feminismo também. Exatamente. E aí as coisas começam a mudar. Mas não existe equidade na competição. Felizmente, não. Esse cara, ele pode... na verdade, dependendo do quanto de dinheiro ele tem, até a 10ª geração dele não trabalha e vive bem de forma luxuosa. E tá eleita. E tá eleita. Nossa. Só aparece o sobrenome, o nome, né? Nós, mulheres pretas, para tirar 45 dias de campanha, parar de trabalhar 45 dias de campanha, assim, sem dinheiro, sem recurso, para tentar chegar. E aí tem a questão da Rose, por exemplo, que teve muito mais votos que muita gente que está ocupando o parlamento hoje, mesmo sendo melhor, não alcança. Sim. Infelizmente existe Entende? essa... Então, aí o que questão. acontece? Acho que ocupar esse espaço não é só ocupar esse espaço, porque o parlamento por si só, ele é um buraco sem fundo, ele é vazio, sabe? Ele é uma coisa sem perspectiva para o outro. Agora, quando a gente ocupa esse espaço, trazendo várias outras mulheres pretas e periféricas que estão dentro da comunidade, enquanto lideranças, para jogo, trazendo a oportunidade, uma sobe e puxa a outra, que é um dos nossos lemas, a coisa muda. Então, claro, e a passos muito... Mas a gente está caminhando e a gente vai caminhar. Então, a ideia é que, por exemplo, a Joana, a minha pequena, a gente tenha conseguido puxar a Joana a ponto de que, se ela decidir concorrer a um cargo público, ela tenha total. Não é competência, é assistência, que ela tenha recurso. Sim. Que ela assim, poxa, se eu parar de trabalhar 45 dias, eu vou passar fome. Eu não vou pagar aluguel. Meus filhos não vão comer, a minha conta de água vai vencer. Então, assim, é literalmente uma sobe e puxa a outra, mas o parlamento por si só, ele é pouco pra gente, assim, eu acho que a gente... Inclusive, esse modelo de parlamento, ele é tão retrógrado e ele não funciona
que a gente até não faz muita questão, Sim. mas faz. Porque a partir daí é que pode mudar essa realidade da Sim. sociedade, né? Essa Sim. realidade social. Eu, por exemplo, em nossa. 2030, quero eleger a Rose prefeita de Barueri. Opa! É um tipo de oportunidade que não nos foi falada desde a nossa infância, por exemplo. A gente não respirava política, aprendeu sobre política. Sabe como a gente aprendia sobre política? Ganhando camisa de político nos O anos de eleição. brinquedo no final do O ano. brinquedo no final do ano. É. A gente tinha orgulho de ir pra escola com a cara do infeliz na camiseta. No boné, a caneta. Isso era política. Aí eles falavam assim, esse ano tem política. Gente, política tem todo o tempo, vou ganhar a camisa. Nossa, vou ganhar a camisa. política Olha todo que tempo, tipo de política, né? É muito recente. É muito recente esse empoderamento sobre o que é política e que espaço é esse, por que a gente precisa estar nesse espaço, porque se não for assim, a gente não pauta as nossas demandas. Assim, para a história, eu estava dando uma aula esses dias, no 5º ano, a professora pediu, eu estava falando sobre os povos, sobre a escravidão, mas antes eu passei sobre os povos, iorubás, bantus. E eu falei uma frase que ela parou a aula e falou, nossa, professora, eu nunca tinha ouvido falar assim. Eu falei, olha, a gente não fala escravidão, a gente fala pessoas que foram escravizadas. São pessoas que foram escravizadas. Então, a forma de compreensão de como nos foi ensinado, né, para retirar, para que tenha uma nova mentalidade, demora. Ninguém né? nasceu escravo, né, Não, professor? então, tem um processo muito demorado. Bom, vocês vão ter que voltar, né? Porque, infelizmente, o tempo se foi, né? Foi, e eu nem falei o que eu queria falar. Olha, ela não falou. Mas fica pra próxima. Fica pra próxima. Fica pra próxima, Eu vou Karina. falar no meu Instagram, @KarinaCorrêa. Tá certo. Então, infelizmente, nós estamos chegando nos finalmente. Mas, você aí, curta, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, Pensando em Cristo, ou no Instagram, Pensando o Cristo, e segue a gente lá, tá? Vem com a gente. E nós vamos estar de volta no próximo episódio. Nós vamos estar falando de música cristã, como a influência da música, como a música pode transformar a pessoa, pode transformar, inclusive, a sociedade, tá? Então, você não pode perder isso. Acompanhe a gente, tá bom? E, para encerrar, as meninas aí dando tchau, a Karina e a Rose, mas nós voltamos, tá? Karina. Bom, meu tchau vai ser breve, reconsiderando e reafirmando que o papel da igreja, se não social, não existe outro. Se não for Mateus 35, que eu tive fome, vocês me deram de comer, frio, me deram abrigo, água, e aí Jesus fala, nossa, eu nem fui preso, o que tá acontecendo? Não, Jesus, você não foi preso, Jesus, você ficou doente? Como assim você foi preso? Como assim você sentiu sede? Como assim você sentiu fome, né? Aquela coisa, você é o pão da vida, como você sentiu fome? E aí Jesus fala, quando vocês fazem pros meus pequeninos, vocês estão fazendo pra mim. Acho que isso define muito o papel da igreja, demais, assim, não tem segredo, não. Acho que é muito disso. E obrigada, desculpa qualquer coisa, e dessa vez eu não falei palavrão. Rose! Eu quero agradecer, Pastor Elias, Pastor Eliel, pela receptividade, sempre aquecida, muito bom estar aqui. Vocês nos deixam muito à vontade para a gente poder falar sobre o que a gente gostaria, sobre o que move as nossas vidas. E a exemplo do que a Karina falou, para mim, o verdadeiro papel da igreja é amar, não odiar. E quando a igreja se dá conta de que o amor precisa ser incondicional, como aquele que Cristo nos ensinou, a gente vai estar no caminho certo. Então, que a gente possa amar em essência, porque Deus é amor. É isso. É isso, o prazer é nosso. Eliel Soares, se despedindo. Eu só quero agradecer as meninas, a Chama Rose, não é isso? A Karina, a Fabi também, que nos presenteou. A Rafa, perdão. A Rafa. Agradecer por esse espaço. E
estamos aí, sempre falando do Cristo, né? Quando se fala de religião, pode se errar, mas quando se fala do Cristo, não se erra. Nunca erra. Até a próxima. É isso aí, gente. Até a próxima. E lembre-se, esse é Pensando Cristo, um espaço para pensar e repensar a espiritualidade cristã. Obrigado, meninas. Amém. Obrigado, Obrigada, Everton. a gente que agradece. E para vocês, até a próxima. Tchau.